Fala galera, abra sua mente, abra sua janela, janela 315 começa agora. E hoje o pastor Samuel vai responder mais uma pergunta. Vai lá, pastor Samuel. Bom, a pergunta hoje é do Giovanni. Vamos ver a pergunta dele. Na Bíblia nós temos o livro do profeta Daniel e o livro também de Apocalipse. Livros que às vezes causam muito assombro nas pessoas. E eu gostaria de saber como que nós devemos interpretar esses livros. É literal? É simbólico? Aquilo que está escrito lá realmente é aquilo que está lá ou é algum outro tipo de interpretação? Essa é a minha dúvida. Bom, Giovanni, pergunta não acho também muito complicada. Apocalipse e Daniel são livros que a gente deve considerar literais ou são livros que a gente deve considerar como alegorias, como analogias, meio que como parábolas? E a resposta para cada um deles é diferente. Daniel é considerado um livro histórico, então todas as informações que contém o livro de Daniel são históricas, realmente aconteceram, há registros disso. Então a gente deve considerar o livro de Daniel como literal, se essas informações aconteceram e são fatos que a gente pode de alguma maneira provar, arqueologicamente, etc. Então elas aconteceram. E aí Daniel de repente começa a fazer profecias sobre o futuro. E as profecias que ele faz têm data para acontecer, para começar e para finalizar. E elas são muito específicas. E Daniel acaba profetizando então 70 semanas de anos, ou seja, 70 vezes 7 anos, que são 490 anos. E ele fala quando esses anos vão começar a acontecer e quando eles vão finalizar. E Daniel então tem mais algumas profecias também consideradas apocalípticas, né? Apocalipse significa revelação. Então Daniel tem algumas revelações do que acontecer nos últimos dias, no futuro, no fim do mundo, na volta de Jesus. Bom, então quando Daniel profetiza os 490 anos, ele profetiza quando vai começar a primeira semana de ano, são as primeiras 7 semanas de ano, são os primeiros 49 anos, que é quando Neemias começa a construir os muros de Jerusalém, o templo e tudo, e essas semanas percorre. Depois ele profetiza mais 62 semanas, seria um período até a vinda de Cristo, que é o tempo que houve o silêncio profético, em que Deus não falou com a humanidade, o período entre Malaquias e até Jesus vir. E a última semana de anos vai acontecer na segunda vinda de Jesus, que aí muitos teólogos vão chamar aí de a grande tribulação, e a gente acaba entrando em outro tema. Mas então sim, Daniel é um livro literal. Ele aconteceu, o que está escrito e o que está previsto para o futuro se cumpriu na sua devida data, e o que ainda não se cumpriu é porque ainda não chegou a hora de se cumprir. Muito diferente de Apocalipse. Apocalipse foi um livro escrito por João na ilha de Patmos, para os cristãos perseguidos do Império Romano, e João então tinha que escrever em códigos, porque senão os perseguidores iam achar o livro, iam decifrar o livro e iam então perseguir os cristãos. Então ele precisava escrever em códigos. E também ele estava vendo muita coisa futura que ele não tinha o menor conhecimento. Então, por exemplo, ele diz que os gafanhotos tinham rostos de homens. E fazendo uma rápida comparação hoje, a gente pode entender que algo voador que tem o rosto de homem poderia ser, por exemplo, um helicóptero, que João estava vendo, que tem som parecido com o de muitos gafanhotos e de certa forma parecida a sua figura com o de um gafanhoto. Então, de repente, João não sabia descrever helicóptero e chama aquilo de gafanhoto. Essa era a referência que ele tinha da época. Exatamente. Então, a leitura que ele tinha, ele fez e trouxe para o contexto dele. Então, naturalmente que não era um gafanhoto com rosto humano, mas era uma máquina que João não sabia descrever. E assim, todo o livro de João, os 7 selos, os 7 taças, trombetas e bestas, são tudo isso simbologias que João está dizendo para exemplificar aquilo que ele talvez não conseguisse exemplificar, ou que ele precisasse codificar para que os cristãos não fossem ainda mais perseguidos. Por exemplo, quando a Bíblia fala da marca da besta, 666, 666 em grego é uma clara alusão ao nome de Nero, que foi um grande perseguidor do cristianismo. Então, pode ser talvez que essa besta referida fosse o imperador romano. Sim. E não uma besta futura. Ou pode ser uma besta futura, e aí há muitas interpretações possíveis para a analogia que Apocalipse faz. Então deve-se ter muito cuidado ao interpretar Apocalipse literal. Ele não é literal, ele é simbólico. Quando fala dos cavaleiros, coloridos e tal, tudo aquilo tem uma simbologia específica, e se você quer entender mais, manda sua pergunta para o Janela 315, que a gente vai responder cada uma delas.
Mas, de modo geral, Apocalipse é analógico, é simbólico e não literal. Cuidado quando você for interpretar. Espero que você tenha entendido, Giovanni, e todo mundo mais que tivesse essa dúvida. É isso aí, galera. Deixe seu like, curta, compartilhe, faça pergunta pra gente, porque aqui a galera do Janela 315 vai tentar te responder. Abra sua mente, abra sua janela. Um abraço, valeu, até mais. Tchau. La